Então, pessoal, muita atenção para isto. Parece que a velha imprensa decidiu nesta quarta-feira 2 deixar a militância de lado. A Folha de São Paulo e o Globo acabaram de soltar uma bomba contra o STF em relação a Dias Toffoli. E ainda o Estadão também soltou uma outra bomba, pessoal, desmascarando o aparecimento novamente de artistas, agora pedindo voto no invasor Guilherme Boulos para, segundo eles, salvar a democracia. Mas antes, já deixa o seu like, se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, pessoal, a Folha de São Paulo, que também tem uma parcela de culpa na militância que se tornou hoje o STF, acabou de apelar a Roberto Barroso para que freie as canetadas de Dias Toffoli contra réus confessos. E o Globo foi mais além, pessoal, e chamou Toffoli de leniência com a corrupção. Em editorial, pessoal, a Folha de São Paulo disse que não há explicação razoável para a atuação errática da justiça brasileira em geral e a do Supremo Tribunal Federal em particular nas investigações e ações conectadas à Operação Lava Jato ao longo dos últimos 10 anos. Nesse período, segundo o jornal, passou-se do frenesi justiceiro à anistia irrestrita a corruptos confessos, sem dar oportunidade para a aplicação zelosa da lei. Aí o jornal continua: na Corte Constitucional, o ministro Dias Toffoli tem liderado as iniciativas monocráticas de derrubar no atacado toda e qualquer ação remotamente relacionada com as investigações originadas na Vara Federal de Curitiba. Aqui, pessoal, o jornal faz questão de lembrar que Toffoli foi advogado do Partido dos Trabalhadores. Também no mês que acaba de se encerrar, Toffoli estendeu a graça da impunidade a Léo Pinheiro, o principal delator do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. Virou pó pela canetada do ministro do tribunal uma pena de 30 anos de prisão por corrupção contra o ex-manda-chuva da empreiteira OAS. Então, pessoal, aí segundo a Folha de São Paulo, não há dúvida de que houve comunicação indevida entre partes que deveriam preservar a distância institucional uma da outra na Lava Jato. Mas o método correto de averiguar se uma anomalia específica contamina uma prova ou condenação também específicas é fazê-lo caso a caso e de preferência na sede do juízo competente para apurar o mérito da acusação, que não é o Supremo, que nesse caso seria a primeira instância. Aí, pessoal, o jornal apela para o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, para que o plenário do Supremo se reúna sem mais tardar para decidir se abona o Festival da Impunidade patrocinado por membro solitário do colegiado. Na hipótese benigna, a maioria, embora seja contra as atitudes de Toffoli, peca por omissão. Na pior, deixa o colega atuar solto, porque no fundo concorda com ele. Nos dois casos, o que subsiste por hora é o incentivo à subtração do patrimônio público. Então, pessoal, e já o Globo, que também tem feito vista grossa aos abusos praticados por parte do STF, teve a coragem de chamar Toffoli de leniência com a corrupção. Eles estão correndo um sério risco de serem colocados por Moraes no inquérito das milícias digitais. Eles afirmaram que tal atitude tem sido um procedimento padrão no desmonte da maior operação contra a corrupção na história do Brasil. Nada de debate no plenário, nenhuma possibilidade de a população ouvir opiniões divergentes. É difícil pensar que isso contribua de algum modo para a confiança dos brasileiros no judiciário. Aí eles concluem, pessoal, afirmando que não resta dúvida de que a Lava Jato cometeu excessos, mas as decisões de Toffoli livrando de punições réus confessos transmite a mensagem contrária à necessária num país com o histórico de impunidade do Brasil. Pela importância, elas mereciam um debate mais aprofundado no plenário da Corte, capaz de avaliar se, por mais que há justificativas processuais, a anulação de todos os casos e provas é a melhor forma de combater a corrupção. Então, pessoal, e para concluir esses movimentos anormal da imprensa contra os seus até então amiguinhos, o Estadão acabou de desmascarar o aparecimento dos artistas mamadores da Lei Rouanet que estavam sumidos, mas que agora deram as caras para pedir voto ao invasor Guilherme Boulos. E vejam só, pessoal, como começa o editorial. A campanha de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo parece ter entrado em modo desespero, ao estilo ninguém solta a mão de ninguém, diante da possibilidade de o candidato esquerdista nem sequer chegar ao segundo turno. Só isso explica a publicação de um criativo manifesto assinado por uma seleta de artistas e intelectuais, que na prática implora aos eleitores da candidata Tabata Amaral que desistiram de votar nela em favor do chamado voto útil em Boulos, cujo objetivo seria conter o risco de dois candidatos bolsonaristas passarem ao segundo turno. Para essa turma, uma eventual derrota do ex-líder do Sem Terra representaria um risco para a democracia. Aí, pessoal, vejam só o que o jornal disse.
O tal manifesto, ademais, se presta somente a confirmar algo que já ficou claro há bastante tempo. A esquerda não consegue oferecer nada ao país a não ser uma alegada defesa da democracia. E em termos inequívocos, para esses pensadores, os candidatos da direita integram um bloco antidemocrático. Ao contrário do que dizem os signatários do manifesto, a democracia não corre o menor risco na cidade de São Paulo. Quem corre sério risco é Lula, que colocou todas as suas fichas na campanha de Boulos e, em caso de revés, sairia bastante desmoralizado. Se é de democracia genuína que se trata, então o tal manifesto é exemplo de genuíno autoritarismo. Ali, os adversários do candidato ungido por esses luminares são tratados como demônios e não como oponentes legítimos numa disputa política como qualquer outra. Aí, pessoal, o jornal conclui: como intelectuais, os manifestantes de certo sabem ou deveriam saber que é típico do pensamento totalitário reivindicar o monopólio da virtude e considerar adversários políticos como inimigos existenciais. Foi assim que ditadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega e o mestre de todos, o comandante Fidel, construíram seus regimes tiranos, tão admirados, aliás, por Lula, Boulos e vários dos aflitos signatários do manifesto. Então, pessoal, parece que acabou o amor da imprensa com o STF e a esquerda. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.